Mateus 28, do 19 ao 20, que é o texto da grande comissão. Né? Jesus vai dizer, ali no fim do seu ministério, depois, quando ele chega ali para os discípulos após haver ressuscitado, vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Página 9 na apostila, se quiser acompanhar. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Veja, Jesus aqui, ele pergunta até o fim. Então, até hoje, e continuamente será, até que ele venha aí. Então, Jesus ele não fala, ou será que ele fala, vão e entreguem folhetinhos nos dias de evangelismo? Será que ele fala isso? Não, Ou mesmo, será que Jesus ele fala, ide e evangelizai? Jesus ele fala isso? Ide e evangelizai. Em outros textos, é claro, a gente tem a ideia de pregar o evangelho, Então, em certo sentido, a gente tem que evangelizar. Mas aqui, ele fala isso? Não. Ele fala, vão e façam discípulos. E veja que diferença, Quão grande é a diferença entre eu andar aqui pela rua, encontrei uma pessoa aqui na rua, meu irmão, tome um folhetinho aqui, Jesus te abençoe, Jesus te ama, e seguir a minha vida completamente indiferente a essa pessoa. Veja que diferença entre entregar um folhetinho e fazer um discípulo, Talvez essa diferença não bata tanto no nosso coração, não seja tão gritante para nós, porque a gente não entende o que é ser um discípulo e o que é fazer discípulos. E é justamente o que eu vou tentar trazer aqui, nessa aula. Então, vou começar, para a gente entender o que é discipulado, o que é ser um discípulo e o que é fazer discípulos, essa vida, eu vou começar dizendo o que não é discipulado. Primeiro ponto, inclusive tem na apostila de vocês, se vocês quiserem acompanhar. Não sei se tem todos, eu acho que tem todos os pontos. Tem todos? Amém. Primeiro ponto é, discipulado não é uma classe cheia de alunos com o professor à frente. Isso aqui não é discipulado. O discipulado que tem no domingo de manhã junto com a EBD, somente aquilo não é discipulado. Discipulado, se eu vou ler a minha Bíblia aqui, ensinar o evangelho para um amigo meu na escola. Somente isso é discipulado? Não é discipulado. A gente vai ver que muito mais profundamente que Jesus quer, não é simplesmente que a gente vá lá e ensine uma teoria acerca de como ser um discípulo de Cristo. Não é simplesmente eu vou aqui, leio a Bíblia, mostro para você o que está escrito, o que fazer, agora viva a sua vida, obedeça ao que eu ensinei. Não é assim que funciona. Segundo ponto é que o discipulado não é um relacionamento de aconselhamento esporádico. Ou seja, não é eu ter uma pessoa aqui que eu considero meu discípulo, eu de vez em quando falo com ela, de vez em quando vou na casa dela, opa, tá tudo bem, como é que está a sua vida espiritual, você tem orado, lido a Bíblia, e depois fui embora. Aí volto daqui a um mês, volto daqui a uma semana, ou volto, quem sabe, um dia. Não é também isso. Não é uma relação que... não é algo distante, não é algo que tem essa distância temporal, de um aconselhamento que só acontece de vez em quando. Discipulado também não é uma preparação para o batismo. Para muitos isso parece óbvio, para outros não. Por quê? Porque a gente sabe que antes da pessoa se batizar, ela tem que passar por um processo de discipulado. A gente tem exemplos na Bíblia que vão dizer, por exemplo, o exemplo de Filipe. Ele prega para o eunuco da Etiópia e depois de pregar o evangelho, de expor o Isaías 53 para ele fala, por que eu não posso ser batizado aqui mesmo? Aí Filipe fala, nada impede, batiza ele. Mas é claro, era um outro contexto, Aquele eunuco tinha noção do que é o evangelho. Hoje em dia a gente tem que ensinar as pessoas o que é o evangelho, Por que a gente faz o discipulado, tem essas aulas de discipulado para as pessoas antes do batismo? Porque hoje em dia as pessoas elas têm uma compreensão de um cristianismo cultural até. As pessoas sabem o que é fé mais ou menos. A fé é acreditar em Deus. Jesus ele morreu por mim. Por quê? Porque ele morreu, ele quis. Não, as pessoas elas precisam saber onde elas estão se metendo. Vou aceitar Jesus, vou crer em Jesus, o que isso significa? Por isso, é claro, precisamos de um processo em que a pessoa ela vai estar ciente
do que ela está fazendo da vida dela ao crer em Jesus. Mas somente isso, deixar a pessoa ciente de que ela está crendo em Jesus pelos motivos certos e depois que ela se batiza, acabou o discipulado, somente isso não é discipulado, certo? A gente tem que ter isso em mente de uma forma muito clara. O discipulado também não é um entretenimento ou uma distração interessante para novos convertidos. Não é simplesmente o meio pelo qual eu vou... Não, essas pessoas aqui, digamos, um grande número de jovens se converteu e passou a congregar aqui na nossa igreja. Então a gente vai encher o tempo deles, vamos fazer um monte de uma programação, né, uma agenda, um monte de brincadeira aqui para manter eles ocupados, porque se eles não ficarem ocupados, eles voltam para o mundo. É época de carnaval, vamos fazer um retiro aqui para afastar eles do mundo, senão eles voltam para lá. Discipulado também não é isso, né? Inclusive essa ideia de vamos fazer um retiro para manter, ou vamos manter ele aqui, porque se eles voltarem para lá, eles vão se desviar de novo. Isso não faz sentido na ótica do Evangelho, porque o Evangelho ele traz uma transformação interna e pessoal, né? Se há qualquer coisa que acontece com você, você já quer voltar para o mundo, é porque ou você não realmente entendeu o que é o Evangelho, não realmente creu para ter essa transformação, ou você não está se esforçando para ser transformado realmente. Você não entendeu que o Evangelho é a transformação de vidas. Não é uma lista de regras a ser seguida. Então, também não é uma programação agradável. Aliás, próximo ponto, também não é uma programação agradável a ser cumprida periodicamente. Vem aqui na igreja todo domingo, vamos discipular você. Venha aqui em casa, nós vamos ter um momento de leitura da palavra e isso vai ser o seu discipulado. Também não é isso, né? Como eu falei, é até semelhante com o segundo ponto. Não é uma programação, não é algo religioso. Eu acho que isso é o mais importante. Não é, como a gente falou ali no primeiro tema, o Evangelho, ele é o total contrário de uma vida religiosa, no sentido de eu vou cumprir essa programação, porque sim. Porque é uma lista de coisas a fazer e eu vou cumpri-la porque isso vai me livrar da condenação. Porque é melhor para mim, porque vai me dar uma vida melhor. Porque eu acho interessante, logo eu vou conseguir isso. O Evangelho não segue essa lógica de eu vou fazer porque me parece bom. Não, é transformação de vida. É Cristo em nós, é um mistério que vai além da nossa compreensão, mas Deus graciosamente nos deu esse privilégio, certo? Então não é uma programação, não é algo legalista, nesse sentido religioso. O discipulado, ele tem um material e uma diretriz, mas ele não é uma classe, uma aula, uma pregação ou um método de ensino. Por mais que pareça ser, também não é um ministério ou departamento, certo? E eu gostaria de falar agora especificamente desse não é um ministério ou departamento, porque quando Jesus ele fala, vão e façam discípulos, ele não está dizendo, opa, tem esse grupo aqui específico, eles devem fazer discípulos porque eles são melhores nisso, porque eles são os preparados. Bom, ele fala para todos os discípulos, vão e façam discípulos. Então, tanto eu quanto uma pessoa madura na fé, que está aí há 40 anos de fé, tem o mesmo dever de fazer discípulo. Tanto a pessoa que se converteu há pouco tempo, quanto uma pessoa que já tem uma maior maturidade. É claro que a gente vai falar dessa questão da experiência, né, que o discipulado envolve uma experiência. Mas o que eu estou tentando dizer é que é um dever de todo cristão, um dever universal de todos os cristãos que realmente creram em Jesus Cristo, certo? E vamos para o próximo. O que é o discipulado, né? Pode entender o que não é o discipulado, vamos ver o que realmente é. Em primeiro lugar, um relacionamento entre um mestre, um discipulador, e um aprendiz, um discípulo, baseado no modelo de Cristo. Então, claro, para entender o que é o discipulado, a gente tem que entender desde o fundamento, né? A gente vai para o nosso mestre Jesus e a forma como ele tratou os seus discípulos. Então, ali a gente via que o discipulado não é simplesmente eu ter aqui essa relação, como a gente viu, esporádica, essa pessoa me ensina e de vez em quando eu obedeço, de vez em quando eu não obedeço. Não, é um relacionamento. A gente falou primeiro do relacionamento com Deus, agora a gente vai falar do relacionamento com o nosso próximo, certo? A gente vai falar de que não é simplesmente essa relação superficial, é profunda, certo? Profundamente, que, como a gente viu aqui, é baseado no modelo de Cristo.
Não é algo superficial. Aqui eu coloquei em Mateus 10, 24, eu gostaria de ler isso, diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Qual a diferença do discipulador para o seu discípulo, em termos de superioridade, né? O que vocês acham? Será que o discipulador é maior do que o seu discípulo? É uma relação de autoridade, de hierarquia? O discípulo e o discipulador, como a gente viu, é uma questão de conhecimento, de maturidade. Mas, em termos de hierarquia, todos estamos na mesma posição diante de Cristo, né? Todos somos discípulos de Cristo. Tanto eu, com meus poucos anos de fé, né, em termos gerais, assim, quanto uma pessoa que está aí há 60 anos de fé, estamos na mesma posição de discípulos de Cristo. Estamos aprendendo continuamente. Como a gente falou lá no princípio, ninguém chegou a um ponto de dizer: agora eu sou um cristão profissional. Eu tenho um doutorado em cristianismo, logo vocês me escutam e o resto é menor do que eu. Eu fiz teologia, né? Eu tenho hermenêutica, eu sei interpretar a Bíblia de uma maneira melhor que os outros, né? Não estou dizendo que essas coisas são ruins, pelo contrário, como eu disse, a gente tem que se esforçar, né? Tem que aprender teologia, aprenda hermenêutica, saiba interpretar as escrituras, saiba, como eu disse, saiba onde você está, seja um bom cristão. Mas como Jesus, o próprio Jesus diz, a lógica do cristianismo é outra. O melhor entre vocês é aquele que se humilhar, é aquele que reconhece que está todo mundo na mesma posição, de pecador que alcançou a redenção em Cristo Jesus. Ninguém merece nada, né? É pela graça de Cristo. Então, todos nós ocupamos a mesma posição de Cristo Jesus, e a maturidade, inclusive a maturidade que nós temos, não é nem parte de nós, né? Parte de Cristo. É Cristo quem nos ensina, é o Espírito Santo quem nos conduz. Então, aí a gente tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, o que é discipulado? É uma assistência e ajuda ao novo convertido, com o propósito de torná-lo um verdadeiro seguidor, discípulo de Cristo, não é? Um verdadeiro seguidor, discípulo de Cristo. Então Jesus, ele fala: ensinem os meus mandamentos, né? A gente não pode esquecer da questão do ensino. É claro, envolve um relacionamento, né? O discipulador e o discípulo ali constantemente vivendo, né? Aprendendo um com o outro. Mas para que a gente tenha discípulos, a gente tem que saber o que a gente está ensinando, né? Jesus, ele nos deu mandamentos, e ele pediu que nós dessemos esses mandamentos, ensinássemos esses mandamentos àqueles que são os nossos discípulos, porque afinal todos nós viemos da mesma fonte que é Cristo, todos somos discípulos do Mestre, né? Então, Paulo, ele fala, né, ali coloquei 1 Coríntios 11:1, vai dizer: me imitem como eu sou imitador de Cristo, né? Alguém é capaz de dizer essas palavras de Paulo, né? Será que a gente tem essa ousadia de Paulo de chegar em um ponto de dizer, sabe, eu me considero um bom mestre, me imitem porque eu estou imitando a Cristo? É claro, a gente tem que se esforçar para chegar a esse ponto, né? A gente tem que se esforçar para refletir o caráter de Cristo a ponto de nós sermos exemplo. É isso, inclusive, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a questão de nós como luz do mundo. A gente está refletindo o caráter de Cristo. A gente tem que ter uma boa conduta, sermos cristãos virtuosos, né? Mas a gente tem que ir em busca. É algo progressivo, né? Isso é importante. É algo progressivo. A gente começa lá embaixo e vai criando essa maturidade. Também é uma transfusão de vida, ou seja, são vínculos sólidos entre duas pessoas. É passar a vida de Cristo a outro. É transmitir para outrem o mesmo nível de maturidade que se tem com Deus. Todos nós estamos na mesma posição, buscar Deus, progressivamente caminhando, né? Todo mundo está sujeito a cambalear no meio do caminho, às vezes até cair, né? E quem é que vai nos ajudar nesse processo quando nós cairmos, quando nós nos distanciarmos desse caminho? São os nossos irmãos, né? Deus vai guiar os nossos irmãos que sabem que todos nós estamos sujeitos a essa mesma possibilidade e que todo mundo igualmente precisa dessa ajuda, não é? Agora, se nós temos em mente o pensamento oposto a esse, não, aquele irmão caiu, saiu da fé, se desviou ou está fraco na fé porque ele era fraco, porque ele não pertencia a nós. Será que isso realmente reflete o caráter de Cristo? Será que isso é um pensamento que
que é devido à igreja, a um discípulo de Cristo, né? Será que Cristo faria isso, pensaria isso? Né? É até absurdo pensar um negócio desse, né? É uma transfusão de vida. Eu estou dando a vida pelo meu irmão. A gente, como igreja, é um coletivo. As pessoas estão conjuntas, andando no mesmo caminho. E cada um entende que a vida do meu irmão é tão importante quanto a minha. Inclusive, Paulo ele fala, considerem os interesses da vida dos outros mais importantes que a de vocês mesmos. Quem é capaz de ter essa mentalidade, né? A gente tem que buscar isso. Entender que, ao pensar no meu irmão, eu estou cumprindo esse propósito que reflete o caráter de Cristo, porque Cristo considerou os interesses de nós, dos seres humanos, maiores do que os próprios. O Filipenses vai falar isso. Eu estou até adiantando alguns temas. Jesus, ele, na posição de Deus, né, não se apegou ao fato de ser Deus. Ele poderia ter continuado lá na glória. Ele estava perfeito, independente, absolutamente perfeito como ele era Deus, né? Ele não precisava da gente, mas ele não se apegou a isso, né? Ele se esvaziou, ele perdeu algo no processo, né? Ele se deixou incomodar pelo fato de que nós precisávamos dessa humilhação dele para que a gente tivesse acesso a Cristo, né? E ele perdeu algo no processo, ele deu a vida por nós. A gente tem que imitar isso, né? Um caminho de crescimento espiritual precisa ser profundo e não superficial. Já falou sobre isso. Um processo onde o novo convertido é estimulado a crescer e se desenvolver em sua nova vida no reino de Deus. Entendemos biblicamente que dificilmente alguém consiga isso sozinho, né? Será que é possível uma pessoa sozinha, estou aqui em casa, lendo minha Bíblia, orando, faço meu devocional todo dia, busco a Deus, mas não vou para a igreja, não tenho ninguém para comigo nesse processo? O que os irmãos acham? Será que é possível essa pessoa crescer em maturidade? Irmãos, não se enganem. Viver o Evangelho, ele não combina com a vida egoísta. Ele não combina com a vida em que eu vivo para as minhas vontades, que eu não tenho alguém para me ajudar, uma pessoa orgulhosa, não quero ajuda de ninguém, porque eu sou o suficiente, né? Não existe isso no Evangelho, né? O próprio Jesus, ele, para nos dar exemplo, né, estando ele em relacionamento com o Pai, estava lá em comunhão o tempo todo. Eu faço a vontade do meu Pai, né? E o próprio Jesus orava, né, justamente trazendo essa questão do relacionamento, né? E nós precisamos entender que sozinhos a gente não consegue nada. O discipulado, ele é um composto, né, de vários elementos que em conjunto mostrarão que nós fazemos parte dessa família, né, de Deus, desses discípulos, desse conjunto que é a igreja. E aí a gente já vai para o próximo ponto. Vivendo como discípulo. Nos reconhecermos e agirmos como discípulos de Cristo é essencial para mantermos comunhão contínua com o Mestre Jesus. Sem essa conexão, não seremos capazes de conduzir ninguém ao Senhor. Sem essa atitude, não conseguiremos formar verdadeiros discípulos de Jesus. Então a gente tem que estar disposto a realmente nos considerarmos discípulos de Jesus. Não é algo que é a parte, que é secundário no processo de sermos igreja, né? Não é algo que é secundário no processo de crer em Jesus. O que nos diferencia como discípulos neste mundo? Meus irmãos, ocorreram alguns problemas na gravação da nossa aula, né, acerca do discipulado. Então vou gravar esse breve resumo, né, da parte que foi perdida, para que vocês não possam ficar alheios ao nosso conteúdo apresentado, né? Então, a gente parou aqui na parte em que Jesus fala acerca do amor, né? Para aqueles que quiserem acompanhar, estou na página 19 do slide, né? Que diz o seguinte: o que define fundamentalmente os discípulos de Cristo é o amor. Então, nós temos aí essa passagem em João, no Evangelho de João 13:35, em que Jesus ele vai dizer o seguinte, né? Vocês serão reconhecidos como meus discípulos amando uns aos outros, né? Então, Jesus ele elenca o amor como aquilo pelo qual nós seremos reconhecidos pelo mundo, né? O que diferencia um cristão de uma pessoa perfeitamente moralista, que se esforça para ser uma pessoa, ou de maneira geral nos diferencia como discípulos de Cristo em meio ao mundo, é o amor, né? Não importa o quanto a gente tem que ser bom, não importa o que a gente faça, a única coisa que nos diferencia, o fundamental, é o amor. Então,
a gente precisa saber muito bem do que se trata esse amor que Jesus fala, né? Será que é um amor romântico, né? Uma paixão que eu sinto por uma pessoa, eu quero me casar, ou coisa do tipo? Não. Também não é um amor afetuoso. Eu gosto dessa pessoa, ela me faz bem, eu quero estar próximo dela. Não é algo simplesmente movido pelo sentimento, né? O amor na Bíblia, ele traz essa ideia do compromisso. E muito mais importante é a gente ter em mente algo que Jesus fala no final do capítulo 5 do Sermão do Monte, do Evangelho de Mateus, né? Na parte do Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, nós temos o dever de refletir o caráter do nosso Pai, de Deus. Da mesma forma, o nosso amor deve refletir o caráter e o amor que Deus mostra por nós. Então, nós temos aqui alguns pontos que vai dizer o seguinte: refletindo o amor de Deus, ele, o nosso amor, né, deve, portanto, em primeiro lugar, ser vivido em intenções e ações. Então, nós temos lá na passagem de Tiago, né, que eu não vou ler palavra por palavra aqui, mas vou citá-los brevemente, esses versículos, em que Tiago vai dizer o seguinte: se vocês virem um irmão em necessidade e orarem por ele, não, vai tudo bem, que vá tudo bem com você, que Deus consiga ajudar você, e depois você for embora, o que você fez demais, não é? Será que isso reflete o amor de Cristo? Então, Tiago, ele tem um ponto muito importante aqui. O amor de vocês deve conduzir vocês a terem boas obras, a terem uma atitude, um compromisso em relação ao seu próximo. Não é simplesmente um sentimento, algo que você sente por alguém, mas é um profundo compromisso que leva você a ajudar o seu próximo, a esse amor que reflete a atitude de Deus em se sacrificar por nós, também nos leva a nos sacrificar, a nos doar ao nosso próximo. Aqui também nós temos o versículo de 1 Coríntios 13, né? Talvez a parte em que o apóstolo Paulo vai mais falar sistematicamente acerca do que se trata esse amor de Cristo, né? E ali ele vai falar, né? Ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu conhecesse toda a ciência, ainda que eu tivesse uma fé tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada disso serviria. Então, por um lado, a gente tem Tiago dizendo que o amor ele deve consistir de obras, é claro. Esse amor nos deve levar a um compromisso que traz essa ideia da atitude, de uma ação, né, em relação ao nosso próximo. Mas, por outro lado, se a gente simplesmente faz as boas obras, tem uma atitude, mas dentro de nós não reside esse amor, não reside esse sentimento também, essa intenção, essa vontade de fazer um compromisso, né, de viver compromissadamente com o nosso próximo, se a gente não tem isso, de nada serve qualquer coisa que a gente faça, né? Ainda que eu possa até fazer boas obras, eu posso me doar ao meu próximo, eu posso doar tudo que eu tenho aos pobres, como Paulo fala, eu posso ser rico e fazer tudo de bom, né? Eu posso me esforçar para ser uma pessoa moralmente reconhecida por ser moralmente boa. Mas se isso tudo não for motivado pelo principal, que é o amor, o verdadeiro amor de Cristo, que Paulo também vai fazer uma descrição do que é esse amor, é um amor que não se envaidece, não se orgulha e etc. É um capítulo importantíssimo de ser lido. Se não tiver essa intenção principal, de nada vai servir as nossas boas obras. Então, o segundo ponto aqui é que deve ser um amor de natureza reconciliatória, que é justamente o que a gente tem discutido, né? O que é o evangelismo, o que são as missões, se não um trabalho de reconciliação. Paulo ele vai falar aqui em um desses versículos, 2 Coríntios 5, do 18 ao 19, que Cristo estava, ao morrer na cruz, reconciliando o mundo com Deus. E da mesma forma que Cristo ele veio para trazer esse amor de Deus que resulta em uma reconciliação, ele também nos confiou essa missão. Ele nos confiou o ministério da reconciliação, como Paulo diz. Então nós temos esse algo que reflete o amor de Cristo, que ele nos deve levar a esse fim que é a reconciliação. O meu amor deve levar eu a apresentar ao meu próximo esse caminho da reconciliação do ser humano com Deus, que resolve o problema do pecado. Da mesma forma, e não somente em relação ao pecado, mas na nossa convivência com o próximo. A gente tem que sempre buscar ter em mente que o nosso papel em meio aos conflitos é a paz, é a conciliação, é a comunhão, né? Como Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 9, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus são aqueles que são da mesma essência do Pai, que são nascidos de Deus. E por que eles são reconhecidos como os filhos de Deus? Porque eles são pacificadores. Porque a essência de Deus é ser um Deus pacífico.
que vai em direção à paz, à comunhão, à reconciliação. Então, da mesma forma, nós devemos ir em direção a esse fim, a essa intenção, que é uma natureza reconciliatória. Por fim, o último ponto aqui é ser um amor comprometido, como eu falei. Lá em 1 João 3, 16 a 17, vai falar acerca do amor de Cristo. Cristo, ele nos amou a ponto de se entregar por nós. Da mesma forma, em 1 João vai dizer, nós devemos entregar a nossa vida pelo próximo, não é? Então nós devemos imitar esse compromisso que Deus teve por nós na vida com os nossos irmãos, né? O que adianta eu dizer que eu creio em um Deus que se entregou por mim, que fez um compromisso e levou esse compromisso até a última instância, a ponto de morrer por mim, mas eu mesmo não ter essa atitude com o meu próximo. Eu mesmo não, como até uma forma de gratidão, como uma forma de reconhecimento desse amor que me atingiu, que me alcançou, eu também viva dessa maneira, eu também viva de uma maneira que repete esse amor, me comprometendo pelo próximo. E aqui eu também coloquei o texto mais conhecido acerca dessa atitude de Cristo, que é Filipenses 2. Uma atitude de humildade, uma atitude de entrega. Jesus, ele não considerou o fato de ser Deus como algo ao qual ele devesse se apegar, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele deixou de lado tudo aquilo que ele poderia ser um impedimento, digamos assim, para não fazer o que ele fez, e ele fez, porque ele foi motivado por esse ponto principal, que é o amor. Ele se entregou por nós, ele se humilhou, não importou para ele o fato de que ele perderia algo no processo. Jesus, ele perdeu algo no processo ao se humilhar por nós, foi uma humilhação verdadeira, né? Jesus, Deus Todo-Poderoso, se fez homem e levou esse compromisso até o ponto de se humilhar e se entregar por nós. Da mesma forma, devemos imitá-lo. Então, aqui na próxima página vai falar acerca de produzir os frutos, né? Muitos crentes da igreja moderna se contentam em ser apenas ouvintes da palavra e participantes dos cultos. Conseguem conciliar em suas mentes a ideia de permanecer na fé cristã, mas não produzir frutos. E esse é um problema muito recorrente que a gente tem na sociedade de hoje, né? Quantas pessoas nós não conhecemos que são cristãos apenas nominais, né? Eles vão nos domingos, participam dos cultos, até frequentam, pode até frequentarem de uma maneira recorrente, serem cristãos, entre aspas, ativos na comunidade, ir para a igreja, nas orações, no culto de doutrina, na EBD, nos cultos aos domingos, nas santas ceias, mas é isso, né? Não é nada além de uma religiosidade, não é nada além de um cumprimento de uma agenda, né? Eu participo aqui todos os dias dos cultos que eu tenho na semana e fica por isso. A minha vida particular, o meu relacionamento com Deus não me leva a uma atitude diferente, a uma transformação de vida. Então, a gente tem que mudar isso, né? Isso precisa mudar. Se confessamos ter comunhão com Jesus, precisamos produzir frutos. Afinal, lá em João 15, 5, vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então aqui a gente tem algo que a princípio pode não parecer, mas é muito... Aliás, a princípio pode parecer forte, mas é bem mais forte do que a gente imagina. Jesus, ele diz, se vocês estão em mim, se vocês estão na videira, vocês vão produzir fruto. Não existe um caso de um cristão que tenha verdadeiramente entregue a sua vida a Cristo e não produziu fruto. É claro que nós temos problemas, né? É claro que nós temos conflitos, nosso conflito interno da carne e o espírito, mas esse conflito, quando nós realmente confiamos em Cristo, entregamos a nossa vida em Cristo, vai produzir resultado, vai produzir obras, vai produzir frutos, né? E o que são os frutos? São, para além das nossas obras, né? Para além daquilo que nós fazemos, de uma atitude moral boa, né? Também constitui o nosso relacionamento com Deus e a forma como a nossa vida, as nossas intenções, a nossa vontade, tudo aquilo que nos constitui é redirecionado para Deus. Porque, veja bem, as pessoas elas podem ir para um culto, elas podem ir para a igreja, como eu diz aqui, por uma questão de agenda, por uma questão de religiosidade, por uma questão de bem-estar, eu me sinto bem na igreja. Mas qual o problema aqui? A intenção da pessoa, a vida da pessoa ser transformada, essa vida interna, a mente da pessoa, saber que ela está fazendo aquilo não por outro motivo além da glória de Deus, não por outro motivo além da reconciliação com Deus, não por outro motivo além do relacionamento com Deus, não é? Então, temos que ter em mente isso. A gente tem que ter as nossas vontades, as nossas intenções, toda a nossa vida
entregue para Cristo, e isso vai produzir boas obras, vai produzir frutos. O amor, ele vai nos transformar a esse ponto, né? Nós não podemos ficar parados ou sermos guiados por uma agenda religiosa que simplesmente nos leva a ser um frequentador de cultos, né? Porque se ser frequentador de cultos é o que nos salva, então a Bíblia toda está errada ao dizer que a nossa salvação vem pela fé, a fé em Cristo que nos transforma. A questão não é o quanto você participa da igreja, não é o quanto você participa da comunidade, mas o quanto esse amor de Cristo transforma você para viver uma verdadeira vida em meio à comunidade que tem por fim essa reconciliação e essa revelação de Cristo através das nossas obras, através do nosso viver. Então, indo aqui para a próxima página, ainda no mesmo tema, a gente tem que Jesus disse que seríamos reconhecidos no mundo como filhos de Deus e discípulos de Cristo, pelas nossas boas obras e pelo amor que demonstramos pelo nosso próximo. Então, temos aqui Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, esse amor deve nos levar a uma atitude, a uma maneira de viver transformada que brilha como luz em meio à sociedade. Nós devemos fazer uma diferença, né? E aí a gente entra aqui numa parte principal, que é como fazer discípulos. E aí eu trouxe 2 pontos aqui bem importantes, né? Que o primeiro vai dizer o seguinte: Jesus ele se envolvia profundamente com todo tipo de pessoa. Então eu coloquei aqui a passagem de Mateus 9:10, e se a gente for analisar essa passagem, citando brevemente a narrativa, o que acontece? Jesus ele vai chamar Mateus Levi, né, um cobrador de impostos, ou seja, uma pessoa que era rejeitada pela sociedade, uma pessoa que aos olhos dos judeus era um traidor, e ele vai chamar essa pessoa para ser seu discípulo. E logo após esse acontecimento, Jesus ele vai comer na casa de Mateus, o cobrador de impostos, e junto com ele vários outros pecadores, várias pessoas que também eram rejeitadas pela sociedade vão comer junto com Jesus. E vão chegar alguns religiosos e questionar Jesus. Jesus, por que você está envolvido com esse tipo de gente? Por que você está se relacionando com cobrador de impostos, com prostitutas, com publicanos, com todo tipo de gente que, aos olhos da sociedade da época, eram pessoas rejeitadas? E Jesus vai dizer, não são os doentes que precisam de um médico, não são os doentes que precisam de uma cura, né? Jesus estava ali justamente para apresentar essa cura. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem é que Jesus ele se envolvia com as pessoas, independente de quem elas fossem, certo? Jesus ele traz como ponto principal no seu ministério o relacionamento, o meio pelo qual ele atingiria, ele alcançaria as pessoas que precisavam de salvação. Ele se relaciona com todo tipo de gente. Ele se relaciona com a mulher samaritana, né, que era uma pessoa considerada imunda aos olhos dos judeus da época. Para um judeu, comer com os mesmos talheres de um samaritano era motivo para se considerar impuro, não é? Então veja que nível de rejeição. Jesus, ele se envolvia, como eu disse, com publicanos, com prostitutas, com todo tipo de gente, até com os leprosos, né? Pessoas que deveriam ser evitadas, né? Que se você chegasse perto dessa pessoa, encostasse nela, respirasse o mesmo ar que essa pessoa, você já era considerado impuro. E ele trazia esse ponto do relacionamento como principal, porque é justamente o meio pelo qual ele apresentaria a sua mensagem, ele apresentaria o reino de Deus que traz salvação a todo homem. Então, nós devemos imitar essa atitude de Jesus, é do relacionamento. E a gente tem aqui, já indo para o próximo ponto para entrar muito bem, para descrever muito bem como é que isso se dá, no entanto, ele fazia com um objetivo bem definido, salvar os pecadores. E por que eu fiz questão de deixar esse ponto evidente? Porque a gente não pode se render aos extremos no relacionamento com esse todo tipo de gente, né? Eu vou me envolver com pessoas que estão envolvidas em práticas que a Bíblia considera pecaminosa na faculdade, no trabalho, na rua. Os meus amigos, os amigos dos meus amigos vão ter práticas assim consideradas pela Bíblia. Por que eu vou me envolver com elas? Por que eu vou estar ali no meio daquelas pessoas? Não é por outro motivo, senão para apresentar a salvação. Para ser um canal de Deus, um caminho pelo qual a palavra de Deus vai chegar nessa pessoa. Eu não posso estar no meio dessas pessoas e ser um mero espectador, né? Alguém que vai estar ali observando as pessoas falando palavrão, tendo atitudes questionáveis com o próximo e simplesmente rir das piadas acerca de temas errados, acerca de temas impuros, ou simplesmente estar ali para concordar, ser um concordador, né? Ser alguém que vai estar ali simplesmente para estar e não fazer diferença alguma. Como eu falei, a gente tem que ser luz do mundo. Deus nos deu essa missão
pelo qual nós levaremos essas pessoas até Deus. Então, esse é um dos extremos que devem ser evitados. A gente não pode estar no meio dessas pessoas simplesmente para sermos influenciados, ou diria nem chegar ao ponto de sermos influenciados, mas simplesmente estar ali no meio sem fazer diferença alguma, sem apresentar a palavra da salvação, né? Agora, outro extremo que deve ser evitado é o da separação completa. É eu aqui na igreja, eu aqui nos meus dogmas religiosos, eu aqui com a minha salvação e você aí. Pelo contrário. Como eu disse, Jesus ele se envolvia com essas pessoas, mas ele tinha um objetivo muito bem definido. Então a gente tem que ter essas duas coisas em mente. A gente não pode se render aos extremos. A gente tem que ter uma visão sóbria e com muita sabedoria que o Espírito Santo nos dará, de que ao estar em contato com essas pessoas, eu não posso me deixar ser influenciado por elas. Afinal, quem é maior? É Deus que está em mim, o Espírito Santo de Deus que me guia e me capacita a colocar essa missão em prática, ou o mundo, né? Se eu tenho uma confiança de que Deus é maior, de que Deus está me guiando, eu vou me envolver com essas pessoas com um propósito bem definido e eu não serei influenciado pelo mal, pelo pecado. Mas eu também não posso fazer essa separação, que acaba em uma religiosidade, um legalismo, acaba como eu falei antes, com uma pessoa que simplesmente vai aos cultos, que é um cristão secreto, né? Não fala para ninguém, ou melhor, nem tem a possibilidade de falar porque está longe daqueles que realmente precisam de salvação, daqueles que realmente precisam ouvir acerca dessa mensagem. Então, indo aqui para a próxima página, e aqui a gente já se direciona para o final, o nosso contato cotidiano com as pessoas é a nossa maior oportunidade de evangelismo. Jesus chamou seus discípulos em situações cotidianas. Às vezes a gente pensa em Jesus chamando seus discípulos como algo extraordinário. E é claro, foi extraordinário, tanto é que os discípulos decidiram segui-lo. Mas extraordinário em que sentido? Parece que Jesus chega para Pedro e Tiago num barco lá, pescando, e brilha uma luz do céu, e aquela voz de trovão, venham, Pedro e Tiago me sigam. Não foi bem assim, né? Jesus estava ali, ele chamou, vamos lá, vamos ali comigo, vamos ouvir os meus ensinamentos. A mesma coisa com Filipe e Natanael, não é? Filipe ouviu falar de Jesus, ouviu falar que ele poderia ser o Messias, e talvez em uma situação comum, é claro que envolveu uma situação extraordinária ali de presenciar os ensinamentos de Jesus, mas como é que Filipe espalhou essa palavra, né? Espalhou essa mensagem? Foi lá para o seu amigo Natanael e disse, olha, tem uma pessoa ali dizendo ser o Messias, e eu acho que é. Será que ele é? Não é? E Natanael disse, até duvidou no começo, né? Será que pode vir alguma coisa bom dali? Será que realmente é o Messias? Então Filipe disse, vamos ver, né? Vamos comigo testemunhar, né? Para ver se realmente é o Messias ou não. Ou seja, uma situação cotidiana. Eu vou apresentar o evangelho para um amigo meu e esse amigo vai se interessar por essa mensagem e daí segue que esse amigo vai apresentar para outro amigo numa situação cotidiana também, no dia a dia. Algo simples, mas que por trás é algo extraordinário. Deus se fazendo homem, não é? Da mesma forma, a pregação desse evangelho, por mais que seja a coisa mais poderosa que a gente tem, a palavra de Deus, algo que é capaz de transformar as pessoas, também acontece no nosso cotidiano, em casa, com a família, na escola, numa possibilidade que eu tenho de falar de Jesus, numa conversa qualquer, no trabalho, puxando assunto com seu colega, na faculdade. Então a ideia aqui é que o nosso contato cotidiano é que nós vamos ter essa possibilidade de apresentar o evangelho. Não é esperando que Deus vá nos chamar para a África, não é esperando que Deus vá fazer algo extraordinário para só então nós começarmos a pregar o evangelho. Então aqui, como eu falei antes, nós não devemos nos render aos extremos, mas no dia a dia compartilhar essa palavra que é capaz de salvar. Então temos aqui a conclusão, né, que vai dizer o seguinte: discipulado não é apenas transferência de conhecimento, mas de vida. Precisamos estar dispostos a nos comprometer com pessoas e sacrificar o nosso comodismo a fim de tornarmos conhecido o caminho da salvação proposto por Jesus e sermos moldados à imagem de Deus em conjunto. Tudo isso, é claro, para a glória de Deus. É tudo por esse objetivo. Discipulado é compartilhamento da fé na prática. Envolve uma caminhada conjunta de crescimento na fé. Precisamos nos despertar para o chamado que Jesus fez e continua fazendo a cada um de nós, que é fazer discípulos. Então, meus irmãos, eu espero que essa aula tenha contribuído, mas o que importa mesmo é viver isso na prática. Então, vocês possam memorizar, aprender, ter isso em mente, sabendo que
É esse amor, é esse compromisso que vai nos levar a viver como cristãos nesse mundo e fazer a diferença. Sermos luz do mundo em meio a uma geração envolta em trevas, precisando de salvação. Nós vamos em direção àqueles que precisam dessa salvação. Então, que Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção.